Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, sejam bem-vindos aí à nossa última partida da playlist das 10 melhores dos anos de 2010. Como assim a última, Rafael? O vídeo anterior foi a terceira, a top 3. É que a segunda partida eu já fiz o vídeo no canal. Foi uma partida jogada entre Wei Yi e Lázaro Bruzon. Uma partida fantástica no ano de 2015. E a partida que eu vou mostrar hoje, então, é em primeira colocação, na primeira colocação aí na década de 2010. Ela aconteceu no ano de 2013. Entre Levon Aronian, aqui o Leão Armênio de brancas, mais uma vez o Aronian aí na nossa top 10, né? E aqui o Viswanathan Anand, ele não poderia estar de fora da nossa lista, da nossa playlist. E essa partida ela é realmente sensacional, aconteceu ali no torneio Tata Steel em Wigan-Xi, na Holanda. Vamos dar uma olhada então. Aqui Aronian de brancas abre com o peão da dama D4, temos D5 pelo Anand. Ex-campeão mundial Anand, temos C4 e aqui C6, o Anand vai para a defesa eslava. Cavalo em F3, cavalo em F6, cavalo C3 e aqui E6, a defesa semi-eslava. Tão jogada aí pelo Magnus Carlsen e tantos outros grandes jogadores. E3, cavalo de bem em D7, bispo D3 e aqui uma das ideias da semi-eslava é esperar, né, esse lance vir para D3, fazer as brancas perderem um tempo e somente então capturar em C4. A partida seguiu com D por C4, bispo por C4 e aqui B5 atacando o bispo vem para D3 e aqui bispo D6 pelo Anand. Roque pelo Aronian, roque aqui pelo Anand e aqui dama C2. Temos bispo B7 e aqui A3 foi jogado pelo Aronian, torre em C8 e aqui a ideia em geral de quem joga aí a semi-eslava, né? Em algum momento, quando as pretas capturam aqui em C4, o problema é permitir um centro forte das brancas. Muitas vezes as brancas ficam com o centro clássico. No entanto, por isso que as pretas armam todas as peças para jogar o lance de C5 e atacar o peão central das brancas, tá? Então tudo está sendo feito nessa direção, mas aqui o Aronian resolve complicar tudo, resolve colocar fogo e faz aqui o lance cavalo G5 aqui pelo Aronian, atacando com força lá em H7, são 3 peças atacando lá em H7. E aqui convidando o Anand aí para o tático, bispo por H2, né? Porque vejam só, o cavalo está desprotegido aqui em G5. Bispo por H2, cheque, né? Rei por H2, seguido de cavalo G4, cheque, e a dama vai capturar a peça. Por que o Anand não fez isso? Ele não fez isso, tá? Ele jogou C5, por quê? Porque aqui bispo por H2 ganha mesmo um peão, mas depois de rei por H2, cavalo G4, rei G1 e dama por G5, tudo bem, teria ganho um peão pro Anand. Só que o Aronian aqui ficaria com o par de bispos e teria o centro clássico depois de F3, cavalo de G aqui voltando para F6 e E4, atacando a dama e ficando com um centro fortíssimo e o par de bispos. Mais do que compensação, mais do que suficiente aí por um peão para o Aronian, sem falar na iniciativa e tudo mais, né? Então aqui o Aronian adoraria jogar isso, por isso que ele convidou, com o lance cavalo G5, convidou o Anand a fazer bispo por H2, mas o Anand complica tudo agora com o lance C5 e a gente já tem uma partida maravilhosa no lance 12 aqui acontecendo, né? Porque aqui o Anand está deixando o peão de B5, pode ser capturado pelo cavalo, pode ser capturado pelo bispo, está deixando o peão de H7, pode ser capturado aqui com o cavalo, pode ser capturado com o bispo, pode fazer o que quiser aqui, né? A posição já é rica taticamente. No final da partida a gente vai analisar um pouco mais todos esses detalhes, mas a partida aqui o Aronian então escolheu capturar aqui o peão de H7 com o cavalo fica atacando a torre. E aqui então seguimos com mais emoção aqui com o lance cavalo G4, provavelmente aqui o Aronian não esperava essa resposta, né? Então aqui o Anand, que acabou de deixar o peão de H7, agora está deixando a torre aqui em F8, só que o Anand está apontando todas as armas aqui para a ala do rei do Aronian, né? Então aqui a gente já tem uma partida bem agressiva. O Aronian respondeu aqui com F4 na expectativa de bloquear aqui o bispo de casas escuras, e aqui então seguimos com o lance C por D4 aqui pelo Anand. Temos E por D4 e agora um lance chocante, um lance de pular da cadeira, um lance completamente inesperado aqui pelo Tigre de Madrás, pela lenda indiana, pela lenda do xadrez mundial, Viswanathan Anand. Ele vai para um lance incrível aqui na posição, o bizarro,
bispo C5, bizarro e brilhante bispo C5. É a primeira bomba que o Anand joga aqui no tabuleiro. E ele tá apostando tudo aí no ataque da ala do rei, né? Aqui, se tivesse capturado, não foi o lance jogado, a partida seguiu aqui com o bispo E2, mas se tivesse capturado esse bispo suculento aqui, a partida poderia continuar com o cavalo por C5, descobrindo aqui um ataque para cima do bispo, e depois de bispo E2, por exemplo, salvando o bispo, poderia seguir com dama D4 cheque, rei H1, cavalo F2 cheque, torre por F2 e dama por F2, e não tem como defender ambas as ameaças de checkmate em G2 e E1, né? Então aqui protegido pelo bispo, não teria como defender aí ambas as ameaças, né? Aqui, outra possibilidade, depois desse lance genial aqui do Anand, seria capturar e depois de cavalo por C5, não jogar o bispo E2, mas jogar H3. Tá? E poderia seguir aqui com cavalo por D3, H por G4, dama D4, cheque, rei H2, rei por H7. Poderia seguir dessa forma, uma ligeira vantagem aí para as negras, né? A questão material estaria resolvida, igualada, e seria uma posição bastante interessante. A partida poderia ter continuado aí dessa forma, né? Então o bispo C5 foi fantástico, o Anand lutando aí pela iniciativa, e aqui a partida seguiu então com o bispo em E2. E agora mais um lance chocante, a segunda bomba lançada aqui pelo Anand, justificando essa partida ser a primeira da nossa lista de top 10 aí da década de 2010. E aqui então o Anand vai para a segunda bomba com o lance cavalo de D em E5. Que loucura que está acontecendo aqui no tabuleiro. Bom, aqui a partida seguiu com o bispo por G4 simplesmente, mas nada disso funciona. Peão por bispo não funciona, peão por cavalo não existe, seria um lance ilegal, mas peão por bispo seria uma possibilidade, e F aqui, né? Esse peão de F capturando o cavalo também seria uma outra possibilidade, né? Vamos ver rapidamente por que nenhuma funcionaria. A partida aqui seguiu com o bispo por G4, mas se tivesse capturado o bispo agora, viria dama D4 cheque, e depois de rei H1, cavalo em F2 cheque, torre por F2, dama por F2, mais uma vez trazendo aquele tema das duas ameaças de checkmate, não teria como evitar, portanto, o checkmate. Então, já vimos que não dá para capturar o bispo. Vamos ver se dá para capturar o cavalo? Será que daria para ter jogado isso? Também não, por conta de dama D4 cheque, rei H1, e aqui tem mate em 2, hein? Tem mate em 2, não foi assim que seguiu na partida, mas se você quiser dar pausa e tentar a título de treino aí, encontrar esse mate em 2 vale a pena nessa posição. E eu espero que você tenha encontrado um tipo mate de Philidor aqui com dama G1, cheque, e depois de torre G1, cavalo aqui em F2, o mate de Philidor, encaixotando o rei aí no canto, seria checkmate. Portanto, cavalo de D em E5, lance genial aqui, a segunda bomba do Anand. Não dá para capturar o cavalo, não dá para capturar o bispo. A partida seguiu, portanto, com bispo por G4 aqui pelo Aronian. E agora temos bispo por D4 cheque, rei em H1 e cavalo aqui por G4, botando pressão toda aqui em F2. O Aronian segue firme, segue no jogo, faz agora cavalo por torre, cavalo aqui por F8, e agora um lance forte aqui do Anand, o lance F5. O que esse lance tem de especial, né? Ele bloqueia aqui a dama do Aronian. Aqui se o Anand tivesse capturado esse cavalo, depois de dama H7, as coisas poderiam ser complicadas aí pro Anand. As brancas têm muito contra-jogo, né? Então por isso nessa posição, depois de cavalo por F8, o Anand seguiu com F5. Olha que lance bacana, né? Bloqueando a dama, colocando um posto avançado aqui para esse cavalo. E aqui então o Anand vai jogando com uma torre a menos nessa posição. A partida seguiu com cavalo G6 e agora dama em F6, levando a dama aí pro jogo. O cavalo está atacado, e aqui não adiantaria para o Aronian jogar cavalo E5, ele faz o lance H3, atacando esse incômodo cavalo aqui do Anand, mas se ele tivesse tentado jogar um lance como cavalo E5, o Anand teria um único lance, todos perderiam aqui, exceto um, que seria o lance cavalo por H2 aqui. Que loucura de partida, né? Não poderia rei por H2, dama H4, daria checkmate. Olha a força do bispo aqui tirando casas de fuga, e esse lance expõe o rei das brancas, além de atacar a torre, e seria uma posição vitoriosa, esmagadora aqui para as negras. Portanto, nessa posição, o Aronian não vai para cavalo em E5, faz o lance H3. A partida seguiu com dama aqui por G6 e agora
Mais uma vez, o Aronian não pode capturar o cavalo por conta de dama em H6 mate, né? Não pode capturar o cavalo. Dama em H6 entregaria checkmate. Olha o bispo cobrindo casas de fuga aqui e não dá para interpor, não dá para fugir. Então, depois de dama por G6, a partida seguiu com dama em E2. Então aqui segurando a casa de H5 e também colocando pressão aqui em E6. A partida seguiu com dama em H5 e agora dama D3. Aqui qual que é o ponto todo? Dama H5 traz uma ameaça especial. Traz a ameaça de dama por H3 checkmate, né? Porque o peão aqui está cravado, o peão de G. Como defender este peão, né? Aqui o Aronian vai para esse lance dama D3 e o Anand faz um lance de arremate nessa posição. O Anand faz um lance e o Aronian abandona aí a partida. Se você também quiser dar pausa e tentar encontrar o lance de arremate, vale a pena nessa posição. E o lance bonito aqui é um lance de bloqueio. Espero que você tenha encontrado esse bonito lance bispo E3. Um finíssimo de um bloqueio ameaçando sequência de mate aqui com dama por H3, né? Por exemplo, bispo por E3, simplesmente dama aqui por H3, rei G1, e aí você escolhe, né? Se você quer dama em H2 ou dama por G2 dando checkmate, né? Ou cara a cara ou na diagonal, né? Tanto faz, aí é uma questão de gosto. Você pode, se você tiver tempo, você pode perder uns 2 minutinhos escolhendo aqui, né? Qual que você prefere. Mas então eu iria para a sequência de checkmate, por isso o bispo E3 aqui foi um arremate, né? Um lance fantástico. Aqui não tem mesmo o que fazer, né? Teria que seguir provavelmente com torre F3, tentando evitar o mate, mas aí acabou, né? Cavalo em F2, né? Cheque. Não dá para jogar torre por F2 senão tá vindo dama por H3, teria que jogar rei G1, aí tá caindo a dama, tá caindo tudo, né? Então por isso que ali o Aronian simplesmente depois de bispo E3 preferiu aí abandonar a partida. Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com e olha só, né? 98,8% de precisão para a lenda indiana Anand. Apenas um erro na partida toda e aqui o Aronian não conseguiu encontrar ali os melhores movimentos nessas complicações todas, né? E o Anand aí acabou levando a melhor. Aqui nesse final, gente, por mais que dama D3 foi realmente um problema por conta de bispo E3, né? Se tivesse tentado jogar um lance como torre F3, poderia sobreviver mais, né? Mas aí iria para um final vencedor aqui para o Anand de qualquer maneira, com cavalo em F2, rei H2, bispo aqui por F3 e depois de algumas trocas, dama por F3, dama por F3, G por F3, um final melhor para as negras aqui, né? A quantidade de material por enquanto tá igual, mas as pretas ganham 2 peões nesse final, com cavalo D3, colocando pressão em F4, depois de rei G2, por exemplo, poderia seguir com A6, rei F1, bispo por C3, B por C3, torre por C3, bispo D2 e torre C4 e vai cair um segundo peão aqui, né? Torre D1, cavalo por F4. A gente vê que as pretas vão ganhar esse final, são peões a mais, né? Um domínio total, mas o Aronian teria sobrevivido um pouco mais ali com torre F3, né? Com torre F3 aqui, teria sobrevivido um pouco mais. Dama D3 é uma ideia bacana, mas depois de bispo E3, esse finíssimo de um bloqueio, aí não deu mais para o Aronian. Que partida sensacional, a nossa primeira aí da nossa top 10 dos anos de 2010, Aronian contra o Anand aí no ano de 2013. Tá bom, pessoal? Com isso a gente encerra essa nossa playlist. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, da playlist. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima. Valeu!